Bom dia a todos. Bom dia a todos presentes. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Com a palavra, o senhor segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente. Deputado Paulo Corrêa, quero saudar Vossa Excelência, saudar também os deputados presentes na abertura dos trabalhos, deputado Antônio Vaz, deputado Gerson Claro, deputado Marcel Filho, Márcio Fernandes e professor Rinaldo. Também quero saudar todos os presentes nessa sessão ordinária, nessa terça-feira, também quem nos acompanha pela TV Assembleia, Rádio Assembleia e pela internet. Leitura da ata. Ata da 82ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 11ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 9h24, no plenário deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Paulo Corrêa e secretariada pelos deputados Evander Vendramini e Herculano Borges, primeiro e segundo secretários, verificada a lista de presença e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente. Lida a ata de número 112 da 81ª sessão ordinária, foi a mesma aprovada. Pelo senhor primeiro secretário foi lido o ofício número 1604/19 da Fundação de Esportes de Campo Grande. Segunda parte do pequeno expediente. Usaram da palavra os deputados Herculano Borges, Antônio Vaz, Capitão Contar, Evander Vendramini, Pedro Kemp e Renato Câmara. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Paulo Corrêa, Márcio Fernandes, Felipe Ou, Zé Teixeira e Cabo Almi. Grande expediente. Usaram da palavra os deputados Paulo Corrêa, Lídio Lopes e Renato Câmara. O senhor presidente fez o registro das seguintes presenças na casa: Moisés Chama de Carvalho, vereador de Aparecida do Taboado; Valfrido Nascimento da Costa, vereador de Jaraguari; César Moretti da Silva, vereador de Paranaíba; Helder Casai, Joilson Dias de Oliveira, José Cipriano, vereadores de Terenos. Ordem do dia. Foi aprovado em discussão única e votação eletrônica o projeto de resolução número 5019, de autoria do deputado Herculano Borges. Foram aprovadas, em primeira discussão e votação eletrônica, as seguintes proposições: projeto de lei número 18219, de autoria do deputado Cabo Almi; projeto de lei número 19419, de autoria do deputado Neno Razuc; projeto de lei número 20419, do Poder Executivo. Foram aprovadas em discussão única e votação simbólica as seguintes proposições: requerimento de moção de pesar, de autoria do deputado Evander Vendramini, endereçado aos familiares de Benevides Fernandes. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Evander Vendramini, endereçado à corumbaense Jéssica Barbosa Moreira, pela eleição como Miss Terra, Mato Grosso do Sul 2019. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Evander Vendramini, endereçado ao gerente de terminal da empresa Granel Química, extensivo aos diretores e colaboradores pelos 27 anos de atividades no Porto de Ladário. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Herculano Borges, endereçado ao presidente e a todos os membros da diretoria do Conselho Municipal de Pações de Campo Grande, pela organização e pelo sucesso da Marcha para Jesus de 2019. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Jamil Sonami, endereçado ao investigador Diogo Tavares, da Delegacia de Atendimento à Mulher, por salvar a vida de um motociclista que teve parada cardiorrespiratória em acidente de trânsito. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Jamil Sonami, endereçado à senhora Neca Bunlai, diretora da Faculdade Insted, ao doutor Daniel da Costa, diretor da Escola Judiciária Estadual, e ao desembargador João Maria Loss, presidente do TRE, por promover a aula magna a pós-graduação em Direito Eleitoral. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Cabo Almi, endereçado aos profissionais de segurança pública que atuam no serviço de inteligência, com cópia ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pelo Dia do Profissional de Inteligência. Requerimentos de moção de congratulação, de autoria do deputado João Henrique, endereçados às professoras Sônia Maria de Andrade e Socorro Andrade de Lima Pompílio, pelo Dia do Psicólogo. Requerimentos de informações, de autoria dos deputados Capitão Contar e Márcio Fernandes. Indicações de autoria dos deputados Antônio Vaz, Herculano Borges, professor Rinaldo, Capitão Contar, Marçal Filho, Renato Câmara, Jamil Sonami, Coronel Davi, Zé Teixeira, Onevande Matos, Márcio Fernandes, Neno Razuc e Cabo Almi. Explicação, pessoal.
usaram da palavra os deputados Felipe Orro e Cabalmi. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão e, para constar, mandou lavrar a presente ata e, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário deputado Júlio Maia, 12 de setembro do ano de 2019. Senhor presidente, foi lida a ata. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, o senhor primeiro secretário para a leitura do expediente. Convido o ilustre deputado Evander Vendramini para assumir a primeira secretaria. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste. Expediente da sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2019. Mensagem 62/2019 do Poder Executivo, encaminhando veto total ao projeto de lei que proíbe no Estado de Mato Grosso as instituições financeiras de ofertar ou celebrar qualquer tipo de contrato de operação de crédito com aposentados e pensionistas por meio de comunicação telefônica. Mensagem 63/2019 do Poder Executivo, encaminhando veto total ao projeto de autoria do deputado Pedro Kemp, que altera o dispositivo da lei número 3.530. Ofício número 418/2019 do Poder Executivo, encaminhando pedido de retirada de tramitação e o arquivamento do projeto de lei 254/2003, que altera o item 61, a tabela que se refere ao caput do artigo 187 da lei 1810. Ofício 852/2019, da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, encaminhando relatório nos termos de fomento, colaboração, convênios e termos aditivos referente ao mês de agosto de 2019. Ofício 1865/2019 do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, respondendo à indicação do deputado Renato Câmara. Ofício 697 e 754/2019 do Ministério da Saúde, respondendo indicações dos deputados Marçal Filho e Márcio Fernandes. Ofício número 777/2019 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, respondendo indicação do deputado Zé Teixeira. Ofício número 732/2019 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, respondendo requerimento do deputado estadual Evander Vendramini. Ofício 207/2009-2019, da senadora Simone Tebet, respondendo indicações dos deputados Renato Câmara e Zé Teixeira. Ofício 277/2019, do deputado federal Vander Lobé, respondendo requerimento do deputado estadual Evander Vendramini. É só, senhor presidente, feita a leitura. Com a palavra, o ilustre deputado Antônio Vaz. Bom dia a todos, senhor presidente, nobres deputados. Tem um projeto de lei, no dia de hoje, institui o programa Solidária, Farmácia Solidária, conscientização, doação, reaproveitamento
distribuição para a população e destinação final dos medicamentos no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Fica instituído o programa Solidário, Farmácia Solidária, conscientização, doação, reaproveitamento, distribuição para a população e destinação final dos medicamentos, com o objetivo de auxiliar no tratamento de saúde das pessoas por meio do acesso gratuito aos medicamentos provenientes da doações da comunidade e instituições da sociedade civil. O Programa Solidário, Farmácia Solidária, funcionará como um serviço complementar às farmácias básicas dos municípios. O acesso aos medicamentos seguirá aos princípios do SUS, universalização, equidade e integridade, de acordo com a Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990. O programa consiste em receber doação de medicamentos não utilizados oriundos da população, clínicas e profissionais da saúde, empresas do segmento farmacêutico e sua subsequente dispensação gratuita à população sob responsabilidade técnica de um farmacêutico após rigoroso controle de sua integridade. O programa receberá medicamentos vencidos somente oriundos dos domicílios. As regras para o recebimento das doações de medicamentos provenientes de pessoas jurídicas, profissional liberal, sejam elas empresas do segmento farmacêuticos, clínicas, hospitais e profissionais da saúde, dentre outros, serão estabelecidas através de diretrizes. Serão redistribuídos medicamentos na condição sanitária previstas em normas legais dentro do prazo de validade. É só, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Herculano Borges. Obrigado. Senhor presidente, nessa manhã eu tenho 3 indicações. A primeira delas, na verdade, estou refazendo essa indicação que já foi feita, salvo engano, no ano de 2017, a cada momento que passa, ela se torna mais urgente, para que seja encaminhado o expediente deste poder ao senhor Reinaldo Zambuja, governador do Estado de Mato Grosso do Sul, com cópias para o excelentíssimo senhor Murilo Zawit, secretário de Estado de Infraestrutura, e para o prefeito municipal de Jaraguari, senhor Edson Rodrigues Nogueira, solicitando que juntos viabilizem a reforma da ponte de madeira sobre o rio Jatobá, na rodovia municipal que dá acesso ao assentamento Apar Vitória e Furnas Incão, em Jaraguari, aqui no nosso estado, pois a ponte encontra-se em situação precária, colocando em risco a vida de motoristas e passageiros que transitam diariamente no local. E lembrando também que diariamente circula pelo local o ônibus escolar com mais de 25 crianças, além da questão do escoamento. Nós temos fotos aqui da ponte que tem um buraco e está muito perigoso até por conta das crianças que transitam ali. Então, precisa ser feita uma ação urgente. Estamos refazendo essa indicação. Se torna necessário, até porque estamos aí chegando já no final do ano, onde vem as chuvas, e caso essa ponte tenha problemas mais sérios, vai inviabilizar não só a questão das crianças, mas também o escoamento da produção e o ir e vir dos moradores ali do assentamento. A segunda indicação e a terceira são para o município de Campo Grande, a segunda para o prefeito Marcos Marcelo Trade, com cópias ao secretário especial de Segurança e Defesa Social, senhor Valério Zambuja, solicitando que sejam designados guardas municipais para o atendimento em todos os CAPs, que são centros de atenção psicossocial da nossa capital. Sabemos que ali necessita de uma atenção especial, são pessoas, pacientes da psiquiatria, que às vezes não têm um controle das suas ações, das suas atitudes, e infelizmente semana passada aqui em Campo Grande nós tivemos uma agressão, um esfaqueamento de um funcionário do CAPS
Então, nada mais justo que esse, que é um prédio municipal, é responsabilidade do município de Campo Grande, receba esse tipo de segurança, não só para os enfermeiros, para os médicos, mas também para os pacientes, para os familiares e para as pessoas que utilizam o serviço dos CAPs. E, por último, uma indicação ao prefeito de Campo Grande, Marcos Marcelo Trade, e o secretário Rudy Fiorese, da CISEP, solicitando a revitalização e a construção de uma pista de caminhada, uma quadra de areia e implantação de uma academia ao ar livre na Praça Jaci, localizada no quadrilátero das ruas Apolo, Albânia, Brigadeiro Tobias e José Paz de Farias, na Vila Jaci. Lembrando que, uma informação importante, que os equipamentos já estão de posse dos moradores, mas eles não foram instalados, então é um desperdício de dinheiro público e que precisa ser agilizado esse processo para que a comunidade possa receber esse benefício. É só, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Marçal Filho. Senhor presidente, senhores parlamentares, público aqui presente, público que nos assiste. A situação em Dourados é muito difícil, atraso de parte dos salários dos servidores e agora algo que eu considero mais grave, que é a falta de pagamento aos garis, às pessoas que fazem a coleta de lixo. Todo mundo sabe que é um trabalho extremamente penoso, sofrível. É difícil alguém topar fazer esse tipo de trabalho, porque ele é insalubre. Além disso, os caminhões de coleta de lixo vão passando e eles vão correndo. Situação terrível que eles passam. E, além disso, não estão recebendo salários e começaram, inclusive, a fazer uma paralisação. Eu queria lembrar aqui o que foi o Rio de Janeiro quando os coletores de lixo pararam o seu serviço. De cidade maravilhosa, passou a uma cidade extremamente suja. Então, muitas vezes, a pessoa não valoriza esse tipo de trabalho, mas ele é extremamente importante, não só para a estética, mas para a saúde da população, já que do lixo proliferam inúmeros animais peçonhentos e que propagam doenças. Então, eu estou fazendo um apelo aqui à Prefeitura de Dourados para que faça o pagamento da empresa terceirizada para que ela possa fazer o pagamento aos garis. Também estou apresentando aqui uma proposição ao governador do Estado e ao secretário de Infraestrutura, o estudo de viabilidade técnica para a pavimentação asfáltica da rodovia estadual MS 274 entre os distritos de Macaúba, município de Dourados, e Porto Vilma, município de Deodápolis. Quem conhece ali sabe do intenso tráfego, da intensa movimentação que existe ali, inclusive de transporte escolar, de caminhões, né, que fazem o escoamento da produção. Então, é muito importante essa ligação do trecho entre Macaúba, Dourados, até o distrito de Porto Vilma, município de Deodápolis. Também estou indicando aqui ao governador o estudo de viabilidade técnica para a pavimentação asfáltica das ruas dos bairros Parque das Araras, 1 e 2, no município de Douradina. O governo do Estado tem realizado importantes obras de infraestrutura em nosso Estado e eu espero que isso se estenda também à pavimentação desses bairros lá no município de Douradina. Também estou solicitando aqui à prefeita o empenho na celeridade do início das atividades do Centro de Especialização e Reabilitação 2 em Dourados. O Centro de Reabilitação custou R$2,5 milhões. São recursos do governo federal. Foi o governo federal quem destinou esse dinheiro. E não está funcionando, inclusive o Ministério Público está dando prazo para que a prefeitura realize logo esse trabalho, e nós estamos aqui reforçando essa solicitação. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Evander Vendramini Duran. Verdade. Muito
Obrigado, senhor presidente. Vou pedir permissão, Vossa Excelência, fazer a apresentação aqui da mesa. Moção de congratulação. Requeiro, nos termos do artigo 160, inciso 5º, combinado com o artigo 173, inciso 16º, e os parágrafos 2º, 3º e 4º do mesmo artigo do nosso regimento interno, que se registra nos anais desta Casa um voto de moção de congratulação com a população de Corumbá, pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 21 de setembro. Requeiro ainda que dessa manifestação dê-se ciência ao senhor Marcelo Aguilar Yunes, prefeito municipal de Corumbá, e ao senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Roberto Gomes Façanha, e em nome deles parabenizo as demais autoridades daquele município, bem como toda a sociedade corumbaense. Na data de 21 de setembro, o município de Corumbá faz aniversário completando 241 anos. É com imensa alegria que apresento essa proposição de congratulação a essa cidade maravilhosa e a toda a sociedade corumbaense, a qual me acolheu e fez de mim o seu representante. Corumbá é a cidade do estado que mais recebe turistas, sendo conhecida como Cidade Branca pela coloração do seu solo, rico em calcário. Hoje, com o Pantanal ocupando 60% do seu território, é considerada a capital do Pantanal, sendo também sua porta de entrada. O turismo vem ajudando a desenvolver o mercado de trabalho associado com a pesca esportiva. Sinto-me orgulhoso em fazer parte da história da vida de Corumbá, permitindo-me, assim, descrever um pouco sobre a importância dela no cenário regional e nacional. Corumbá é uma cidade conhecida por sua diversidade cultural, com influências indígenas sul-americanas, de paraguaios, argentinos, uruguaios e bolivianos, árabes, italianos e portuguesas, que se expressam na sua culinária e na sua música. É um destino turístico importante e, graças aos seus vários eventos, destacando-se o Carnaval, o Festival América do Sul, o Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, entre outros. Corumbá possui vários cognomes que descrevem características locais. Entre elas, as mais conhecidas são capital do Pantanal, pois é a principal e mais importante zona urbana do território pantaneiro e por abrigar 60% da mesma região, Cidade Branca, da cor clara da sua terra, pois está assentada sobre uma formação de calcário, que dá a cor clara às terras. Tríplice fronteira do Centro-Oeste, única cidade da região Centro-Oeste do Brasil nessa situação. Capital portuária do Centro-Oeste, principal porto da mesma região. E capital fronteiriça do Centro-Oeste, principal cidade fronteiriça da região. O nome da cidade é abreviado geralmente por CRBA, ou Corumbá. Por fim, no ensejo do transcurso de mais um aniversário desse importante município do estado de Mato Grosso do Sul e desejando homenagear sua população laboriosa e hospitaleira, que tanto vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado, apresento, através da presente propositura, só votos de congratulação dessa casa, que, emanada aos cidadãos daquele município, rejubila-se por mais um aniversário cheio de conquistas próprias de um povo amigo e trabalhador. Parabéns ao povo de Corumbá, parabéns ao povo pantaneiro. Casa das Liberações, 17 de setembro de 2019, Evander Vendramini, deputado estadual, Partido Progressista. Uma indicação, senhor presidente. Indico à mesa as formalidades regimentais que serão encaminhadas expediente desse Poder Legislativo ao senhor Reinaldo Zambujo, governador do Estado, com cópia ao senhor Felipe Matos de Lima, secretário de Estado de Fazenda, e ao senhor Daniel de Barbosa Ingold, diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, e Agro, no sentido de realizar tratamento tributado dispensando as operações com animais bovino, bobalino, caprino, ovinos e suínos, aves e com os produtos resultantes de seu abate, ou seja, determinar um decreto ou ato administrativo temporário que flexibilize ou isente o produtor rural sobre a emissão de GTA, Guia de Transporte Animal, em razão dos deslocamentos que os produtores rurais têm de fazer para que aqueles animais não sejam mortos pelas queimadas que estão ocorrendo em quase toda a região de Mato Grosso do Sul, principalmente da região pantaneira.
resumindo, senhor presidente, fazendo uma solicitação ao governo do estado para que o produtor rural do Pantanal possa deslocar seus animais em caso de incêndio nas emergências, sem a emissão de nota fiscal e IGTA. Não dá tempo, né? Há muitos animais morrendo no Pantanal pelo incêndio que está ocorrendo em várias regiões, lá da Inhecolândia, do Paiaguás, do Jacadigo, e a burocracia de emitir um IGTA para deslocar esses animais para outras áreas tem causado uma dificuldade muito grande. Então, emergencialmente, eu acho que o governo tem que determinar que esses animais possam, sim, ser retirados e, evidentemente, depois fazer a sua regularização fiscal. Requeiro à mesa, depois das formalidades regimentais, que seja encaminhada uma moção de pesar à família do empresário Nelson Antônio Feitosa pelo seu falecimento na data 16 de setembro do corrente ano em Corumbá. O senhor Nelson Feitosa, uma pessoa muito atuante, foi proprietário de uma transportadora lá em Corumbá e faleceu vítima de câncer, mas deixa a família, os amigos enlutados, uma pessoa muito querida na nossa comunidade. Então, a sua família, essa moção de pesar pelo seu passamento. Encaminhamento ao senhor governador Reinaldo Zambuja, ao senhor Antônio Carlos Videira, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, e ao senhor Marcos Marcelo Trade, prefeito municipal de Campo Grande, e ainda ao senhor Valéria Zambuja, secretário municipal de Segurança Pública, no sentido que nos informe com a brevidade possível a respeito da implementação dos respectivos programas e ações e projetos de segurança pública previstos no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Federal 13675, de 11 de junho de 2018. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2019, Evander Vendramini, deputado estadual, Partido Progressista. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o ilustre deputado Pedro Kempe. Pedro Kempe da cerveja. Que bárbaro. Uma pega no pé, né? Senhor presidente, senhores deputados, quero apresentar duas indicações. A primeira, indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja encaminhado o expediente deste poder ao excelentíssimo senhor Jair Leite Viana, superintendente regional da Fundação Nacional de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando a regularização do abastecimento de água no assentamento Mateira, localizado no município de Paraíso das Águas. Justificativa: os moradores do assentamento Mateira buscaram este mandato solicitando a regularização do abastecimento de água no local. Por motivos desconhecidos, assentados estão sofrendo restrição no acesso à água, o que vem prejudicando suas atividades, em especial nos últimos dias em que as temperaturas encontram-se altas. Também uma outra indicação, no mesmo sentido, ao superintendente da FUNASA, senhor Jair Leite Viana, solicitando a implantação da rede de distribuição de água no assentamento Itaqui, localizado no município de São Gabriel do Oeste. Também os moradores sofrem com a falta de água desde 2011 e prejudicam as atividades da agricultura familiar e também o abastecimento das residências. Era o que tinha, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Capo Almi. Vou perguntar se ele acha que a adesão vai ser melhor. Presidente, vai ter uma reunião hoje, 10 horas? Vai? Senhor presidente, deputado Paulo Corrêa, bom dia. Bom dia, colegas deputados, público presente nessa casa, público que nos assiste, nos ouve pela TV e rádio, Assembleia, imprensa aqui presentes, funcionários dessa casa. Indicação: indico a mesa na forma do regimento interno para que seja encaminhado expediente desse poder ao superintendente do PROCON-MS, senhor Marcelo Salomão, com cópia à Comissão de Controle e Eficácia Legislativa e Legislação Participativa da Assembleia Legislativa nos termos abaixo. Considerando a Lei Estadual 4.250, de 13 de setembro de 2012, que obriga os supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres do Estado de Mato Grosso do Sul, ficam obrigados a divulgar a data da validade dos produtos alimentícios perecíveis
incluídos na promoções especiais e ou promoções relâmpagos realizadas em suas dependências, é o presente expediente para solicitar providência no sentido de reforçar a fiscalização aos estabelecimentos comerciais visando o cumprimento da referida resolução e segurança dos consumidores. Indico a mesa na forma do regimento interno, ouvido o colega do plenário, para que seja encaminhado expediente ao superintendente da Polícia Federal, Cléo Matuziak Mazotti, nos termos abaixo. Considerando a resolução da Anvisa RDC 46/2009, que proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar, conhecido como cigarros eletrônicos, cigarretes, cigar, entre outros. É o presente expediente para solicitar providência no sentido de reforçar a fiscalização para evitar o contrabando do cigarro eletrônico proibido, conforme resolução. Requerimento. Requeiro a mesa diretora nos termos do artigo 174 do regimento interno, parágrafo 2º, que seja reiterado expediente de número 03922/2019, encaminhado ao senhor secretário de Estado de Fazenda para que apresente resposta ao referido questionamento conforme cópia, que segue em anexo. Em tempo, indicamos que a resposta deverá ser apresentada no prazo de 48 horas. É só, senhor presidente, para hoje. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, apenas para informar essa casa que se aproxima aqui do plenário, vindo da cidade de Corumbá, a qual Vossa Excelência representa com muita galhardia, o deputado Wilson Santos de Mato Grosso, que fez ontem uma turnê ali pela cidade de Anastácio, Águas de Miranda, e após isso aí pernoitou em Corumbá e está vindo para essa casa para fazer uma fala sobre o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Mato Grosso sobre a questão da cota zero, né? A partir do ano que vem, que é o mesmo debate que nós estamos fazendo aqui, sendo que aqui, através de um decreto do governador, e lá é um projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Então, ele está vindo para cá para fazer uma exposição aos colegas deputados, né, como que andam os debates lá no Mato Grosso, e veio buscar também colher algumas informações aqui do Mato Grosso do Sul, inclusive dessas cidades pesqueiras, onde o turismo pesqueiro predomina, né, que é o caso Corumbá, Quidoana, Anastácio, Miranda, Coxim, né, e está se aproximando da casa, descendo aqui no aeroporto de Campo Grande, e gostaria de poder contar aí com o apoio da mesa diretora nesse sentido. A palavra é o deputado Lídio Lopes, presidente da CCJR. Muito bom dia, senhor presidente, deputado Paulo Corrêa, muito bom dia, nobres pares, muito bom dia a todos aqueles que nos honram com a sua presença neste plenário e também que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero aqui fazer algumas moções, moção de louvor, moção de congratulação, aliás, uma moção de louvor e 3 moções de congratulação. Moção de louvor. Requer a mesa, nos termos do que dispõe o regimento interno dessa Casa de Leis, após ouvido o plano plenário, que seja encaminhada moção de louvor ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, Mato Grosso do Sul, senhor desembargador João Maria Loss, com cópia ao diretor-geral daquela corte, senhor Hardy Waldsmith, pelo Prêmio Transparência do Poder Judiciário, ano de 2019, que ocorreu na sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, ocorrido no último dia 10 de setembro. A moção, se aprovada assim, será reduzida. Os membros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, representados pelo deputado estadual Lídio Lopes, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, congratulam-se com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Mato Grosso do Sul, senhor João Maria Loss, com cópia ao diretor-geral daquela corte, pelo Prêmio Transparência do Poder Judiciário, ano de 2019, ocorrido no último dia 10 de setembro.
O ranking de transparência foi instituído pela Resolução 260/2018 e tem como objetivo estimular os órgãos a disponibilizar as suas informações de forma mais clara e padronizada à sociedade, e assim facilitar o acesso aos dados dos conselhos e tribunais. Tribunais e conselhos do Poder Judiciário participaram da avaliação, tendo na coordenação o CNJ, que realizou a coleta dos dados enviados pelos tribunais e conselhos para a elaboração do ranking. Os tribunais deveriam responder, entre outras questões, se divulgam endereços, telefones, horários de atendimento ao público, levantamento estatístico sobre a atuação do órgão em suas páginas da internet e se disponibilizam ferramentas de pesquisa, assim como os rendimentos dos magistrados e servidores dos tribunais e conselhos. As informações deveriam estar disponíveis nas páginas dos órgãos em seus respectivos sítios eletrônicos. Desta forma, os órgãos também disponibilizariam ao público informações relativas a licitações íntegras de contratos firmados de projetos, termos, acordos e licitações, desde que não tenham sido considerados sigilosos e outros questionamentos. Portanto, não poderíamos deixar de prestar nossa homenagem após os grandes préstimos prestados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul e a toda a população sul-matogrossense. É a nossa moção de louvor, senhor presidente. Também requer moção de congratulação, nos termos que dispõe o regimento interno desta Casa de Leis, que seja encaminhada moção de congratulação ao sargento PM Alanson Luiz Inácio de Alvarenga, de 38 anos, lotado no 19º BP Choque, que agiu heroicamente nesta última sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019, ao socorrer sua vizinha que estava em trabalho de parto. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, legítimo representante dos anseios da população sul-mato-grossense, por proposição do deputado Lídio Lopes, parabeniza o sargento Alanson Luiz Inácio de Alvarenga pela brilhante atuação, agindo heroicamente, mesmo estando de folga, ao socorrer sua vizinha que estava em trabalho de parto no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande. Ela estava em casa quando recebeu a mensagem do WhatsApp da mãe, identificada apenas como Patrícia, pedindo socorro. De acordo com o sargento, tudo foi muito rápido, demonstrando treinamento adequado e preparo emocional ao realizar o parto sem amparo médico. Eu faço essa moção, senhor presidente, mesmo porque não é atribuição de um policial da PM, principalmente da tropa do choque. Porém, foi chamado pela vizinha, enquanto não chegava a equipe do bombeiro ou SAMU para fazer, ele acabou fazendo o parto. E interessante que esse parto foi filmado e toda a atuação dele ali foi dentro das regras para a realização deste parto. Também uma moção de congratulação direcionada ao senhor Gildo de Souza Teixeira pela comemoração dos 11 anos do dia 17 de setembro do portal Tono Gospel nessa capital. E também, senhor presidente, moção de congratulação, encaminhada a moção ao senhor Marcelo Aguilar Lunes, prefeito municipal de Corumbá, com cópia ao senhor Roberto Gomes Façanha, presidente da Câmara Municipal, extensiva a toda a população pelo aniversário de emancipação política administrativa daquele município, que será comemorado no dia 21 de setembro de 2019. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, por intermédio do deputado estadual Lídio Lopes, congratula-se pelo aniversário de emancipação política administrativa do município de Corumbá. Corumbá, de acordo com a estimativa de 2018 do IBGE, possui população de 110.806 habitantes, sendo o quarto município do mais populoso do Mato Grosso do Sul e a 18ª, se comparado ao centro-oeste do Brasil. É o mais importante porto do estado do Mato Grosso do Sul e um dos mais importantes portos fluviais do Brasil e do mundo, situado à margem esquerda do Rio Paraguai e também na tríplice fronteira entre o Brasil e o Paraguai e a Bolívia. Corumbá é considerado o primeiro polo de desenvolvimento da região. É conhecida por sua diversidade cultural, com influências indígenas, sul-americanas, paraguaios, argentinos, uruguaios e bolivianos, árabes, italianos e portugueses, que se expressam na sua culinária e na sua música. É um destino turístico importante graças aos seus vários eventos, destacando-se o Carnaval, o Festival América do Sul, o Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, entre outros. A pujança da Cidade Branca, a eficácia e dignidade da administração municipal, conjugados efetivam o grande progresso dessa cidade. Nossas congratulações a todos os munícipes. É o que eu tinha a apresentar, senhor presidente. Muito obrigado.
Encerradas as explicações pessoais. Encerrado a pequeno expediente, passemos ao grande expediente. Com a palavra, o ilustre deputado professor Rinaldo, por inversão, com o ilustre deputado Onevan de Matos. Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas deputados, senhores e senhoras que prestigiam esta sessão, a toda a imprensa aqui presente, TV Assembleia, Rádio Assembleia. Senhor presidente, talvez não usarei o tempo regimental, mas como nós ainda estamos no mês de setembro, e este é um mês que no Brasil inteiro trabalha na perspectiva da prevenção ao suicídio. Esta casa tem feito a sua parte, tem feito audiências públicas. O ano passado fizemos uma, este ano o deputado Herculano foi protagonista de uma audiência pública muito importante, que eu tive o prazer de participar. Leis importantes. Tem um projeto de minha autoria que está tramitando nesta casa, que permite nós termos um centro de atendimento psicossocial aos alunos da rede pública. Eu não tenho dúvida que nós vamos ajudar a melhorar a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses, de forma muito especial dos jovens, até porque há um índice que nos deixam aterrorizados o número de suicídios de crianças e de adolescentes. Acredito eu que esse projeto haverá de ter a aquiescência dos 24 deputados e nós teremos, espero eu, a sanção do governo do Estado e vamos implementar. Mas eu fiz questão, senhor presidente, de usar a tribuna nesse momento para falar de uma campanha. Eu recebi hoje, aqui na casa, o presidente da Cruz Vermelha, aqui do nosso estado, nosso amigo Tácito, e eles estão fazendo um trabalho maravilhoso que muitas das vezes a população desconhece. Por exemplo, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de ter um atendimento psicológico. A Cruz Vermelha, por exemplo, tem aqui disponível de segunda a segunda um centro de atendimento a essas pessoas que precisam, com 18 psicólogos, todos os dias da semana, de segunda a segunda, de manhã, de tarde e à noite. Eu tenho certeza que a grande maioria dos que aqui se faz presente não sabiam dessa informação. E eu falei, Tácito, vou fazer questão de usar a tribuna para dar essa informação aos meus colegas, mas de forma muito especial àqueles que nos acompanham através da TV e da Rádio Assembleia. Eu usei dessa tribuna semana passada dizendo de que às vezes um estender de mão, apenas um sorriso, uma palavra de bom dia, você é importante, Jesus te ama, isso pode mudar a vida de uma pessoa. E dei um exemplo, quando, à época, trabalhava numa rádio comunitária, caro Roberto Oshiro, que nos dá a honra da sua presença aqui. Eu tinha um trabalho numa rádio e eu comecei a falar da importância da vida, da importância de viver, que muitas pessoas estão, às vezes, tetraplégicas. Muitas das vezes as pessoas estão num leito de um hospital, às vezes na dependência química, no alcoolismo, e não consegue sair, e a gente que está normal do ponto de vista físico, mas às vezes a gente acha que a vida não tem sentido, por uma razão ou outra, por uma adversidade, por uma frustração. Tem pessoas que às vezes acabam chegando ao ápice, tirando a sua própria vida, chegando ao suicídio. E Mato Grosso do Sul, por incrível que pareça, hoje, no ranking nacional, é o terceiro estado da federação que comete o maior índice de suicídio e, lamentavelmente, cada vez mais precoce, crianças e adolescentes. E aí, quando eu falei essas palavras da importância da vida, você é importante para Deus, você
vai sair dessa situação adversa. Logo mais, esta jovem de apenas 16 anos ligou na rádio que eu estava trabalhando e disse: olha, as suas palavras mudou algo dentro do meu coração, porque eu estava nesta noite preparando o meu suicídio. Então, nesse sentido, eu quero dizer da importância dessa campanha que a Cruz Vermelha está fazendo. E agradeço aqui ao Tácito, que é o presidente da Cruz Vermelha aqui do Mato Grosso do Sul. E a campanha é o seguinte, olha aqui, ó. Você é um exemplo para mim. Obrigado. Setembro Amarelo. Que tem aqui o apoio da Sicredi, do Norte Sul, da Pantanal, CAP, que estão apoiando esta campanha. E a gente fica com esse travesseiro por alguns minutos e entrega a alguém. E eu já tenho uma pessoa que eu sei que precisa muito desse travesseiro e tenho certeza que vai ajudá-la nesse momento que está passando. E aí, conversando com o Tácito, que está aqui presente, presidente da Cruz Vermelha, ele me disse que o diretor de uma empresa aqui no nosso estado recebeu esse travesseiro dessa campanha. Você é um exemplo para mim. E entregou a alguém que estava planejando o suicídio. Esse tabu que existe na nossa sociedade, que praticamente ninguém toca, nele, mas que é uma realidade e que muitas das vezes está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Então, eu fiz questão, Tácito, de usar dessa tribuna para, primeiro, parabenizar Vossa Senhoria, toda a sua equipe, que de forma voluntariada tem feito um trabalho brilhante aqui no Mato Grosso do Sul, não ganham nada por isso. E a informação que Vossa Senhoria traz a esta casa hoje, de que existe um grupo de 18 psicólogos, um centro de atendimento psicológico de forma gratuita à população do nosso estado. Portanto, neste mês que se discute a prevenção ao suicídio no Brasil inteiro, e esta casa não tem fugido à regra, tem cumprido com o seu papel, caro colega deputado Jamil Tsunami, a gente fica feliz de saber que existem anjos que Deus escolhera para ajudar pessoas no momento de maior vulnerabilidade, que pior do que a vulnerabilidade física é a emocional, é a psíquica, são as doenças da alma. Portanto, nesta manhã, quero deixar, senhor presidente, registrado, sei que meu tempo, não usarei todo o tempo por conta da agenda que nós teremos logo mais, mas eu quero aqui mais uma vez parabenizar o Tácito, presidente da Cruz Vermelha em Mato Grosso do Sul, toda a sua equipe, na certeza de que é desta forma, com homens e mulheres do bem, pessoas que com o espírito altruísta, sempre pensando no seu próximo, é que nós vamos ajudar a construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, mas, acima de tudo, uma sociedade mais humana. Nós vivemos num momento de tanta inversão de valores, no momento em que o ter é mais importante do que o ser. E é esta a razão que a gente tem visto tantas atrocidades na nossa sociedade, por que não dizer no mundo inteiro. Portanto, eu fico feliz de saber que existem instituições, e muitas delas anônimas, fazendo, deputado Pedro Kemp, um trabalho maravilhoso em favor do seu semelhante. E dentre essas instituições, a Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul, e nesse sentido quero aqui parabenizar mais uma vez, e vou entregar a uma pessoa, não está aqui presente, mas o Gregório sabe quem vai estar recebendo esse travesseiro que está escrito, Você é um exemplo para mim, obrigado. A corrente do bem, que, como disse aqui o Tácito, esta semana, este exemplo ajudou a salvar uma vida aqui na nossa cidade. É o que tinha, senhor presidente, muito obrigado. Gostaria de solicitar aos senhores deputados, não é muito normal, mas está aí para falar conosco o ex-deputado estadual, deputado federal Wilson Campos, que gostaria de conversar conosco, o deputado de Mato Grosso, que está nos fazendo uma visita. Eu vou suspender a sessão no grande expediente, depois a gente volta no grande expediente. Eu estou suspendendo com 15 minutos do grande expediente,
Posteriormente, a gente o atende na sala de reunião da presidência, para que Vossas Excelências possam ouvir. Ele tem uma coisa para falar e a gente, como educação, temos de receber os nossos visitantes. Então, está suspensa a presente sessão, está suspensa. Está reaberta a presente sessão. Recebemos na sala de reunião da presidência o ilustre deputado Wilson Santos, do Mato Grosso, que está estudando o projeto que foi aprovado nessa casa a respeito do Cota Zero, e que veio tirar aqui as impressões dele a respeito disso. Quero citar a presença no nosso plenário do Roberto Oshiro, primeiro secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, seja bem-vindo. Elaine Regina de Souza Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Correio de Mato Grosso do Sul. No grande expediente, com a palavra, o deputado Pedro Kempe. No grande expediente. Senhor presidente, senhores deputados, 2 assuntos me trazem à tribuna nesta manhã. Primeiro, senhor presidente, eu estive aqui praticamente há um mês atrás fazendo um debate sobre a questão das queimadas na Amazônia e fui contestado aqui por alguns deputados em relação aos números, às fontes, e depois, na outra sessão, fiz questão de mostrar esses números, as fontes e os dados do desmatamento e também das queimadas na Amazônia. Mas agora o problema está aqui no nosso Pantanal também. E o governador Reinaldo Azambuja parece que já decretou estado de emergência, e aí eu estava vendo, inclusive pela imprensa, o governo federal que pode aprovar esse estado de emergência, pode encaminhar para o estado aviões, uma ajuda para facilitar melhor o combate dessas queimadas. Mas eu não sei, parece que a coisa está muito devagar, né? Eu vi o esforço aqui da Defesa Civil do Mato Grosso do Sul, Polícia Militar Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente, o IMASU, Corpo de Bombeiros, né? Tem feito um trabalho, mas esse final de semana o Pantanal Sul-Mato-Grossense foi manchete nacional. E aí nós tivemos, então, a preocupação de que o nosso Pantanal está queimando, né? E é preciso apurar também quem é que está incendiando, quem é que está ateando fogo nessas fazendas, porque numa seca dessa, com esse calor, a coisa se propaga muito rapidamente, né? Então, a gente queria fazer aqui um apelo ao governo do estado para que agilizasse mais essas medidas, né, de combate a essas queimadas no Pantanal Sul-Mato-Grossense e também agilizasse junto ao governo federal aquela ajuda que ele está sinalizando, né, mas que ainda não, concretamente, não fez acontecer. E a gente sabe que a situação vai se propagando, o estado está debaixo de fumaça, né? A gente viaja pelo interior do estado, eu estive em Miranda e uma fumaça muito grande nas estradas, significa que a queimada é grande ali na região do Pantanal. Queria fazer esse registro e essa solicitação ao governo do estado para que tome essas providências e agilize mais esse combate. Segundo assunto, senhor presidente, que me traz à tribuna, em relação àquilo que foi noticiado ontem por alguns sites, né, de que eu teria utilizado indevidamente da verba indenizatória, foi divulgada uma nota da minha prestação de contas em que consta bebida alcoólica. Isso é proibido, a Assembleia Legislativa fazer ressarcimento de bebida alcoólica nas notas de refeição que os deputados apresentam. Eu sempre tive o cuidado de, quando tem alguma bebida alcoólica nas notas, riscar e subtrair do valor daquela nota. Sempre tive esse cuidado.
né? E algumas vezes até eu fui chamado a atenção pela auditoria aqui da casa, né? E me devolveram a nota e eu fiz essa subtração, né? Mas, infelizmente, senhor presidente, passou desapercebido uma nota dessa em que realmente constava bebida alcoólica na nota que eu apresentei, né? E considero que foi um erro, a casa me ressarciu, eu confesso que passou desapercebido por mim, pela minha assessoria, também pela auditoria da casa, né? Poderia ter me alertado e eu já teria resolvido o problema à época. Mas, como passou, senhor presidente, ontem mesmo eu estive na tesouraria da casa e fiz a solicitação para eu fazer essa devolução desses valores, né? Já a tesouraria da casa está tomando essa providência e eu, inclusive, senhor presidente, pedi para verificar as outras notas, porque eu verifiquei, passou mais do que uma nota, né? Eu mesmo identifiquei uma nota que tinha cerveja, outra lá tinha uma long neck, etc. Então, eu já quero somar todos esses valores e fazer essa devolução, né, ainda hoje, né, para a Assembleia Legislativa, no caso, para o governo do Estado, né, e vou fazer esse depósito. Não foi intenção, né, cometer qualquer irregularidade com a verba indenizatória. Acho muito salutar que a população acompanhe, né, os gastos públicos, que fiscalize, né. Eu vou fazer essa devolução, apresento depois o comprovante, né? E deixo aqui, senhor presidente, inclusive uma solicitação para que a auditoria da casa nos ajude, né? Quando entregarmos as prestações de contas, para que verifique, né? E glose já de imediato, né, aquilo que é indevido, para que a gente não passe por constrangimentos, como eu passei ontem, né? Algumas manchetes, né, colocam assim: deputado financiou rodadas, né, de cerveja. Parece assim uma festa, né, com dinheiro público. E não é da minha índole, não é do meu caráter fazer esse tipo de coisa, né? Vossa Excelência me conhece há muitos anos aqui na casa, eu tenho uma história de 20 anos na política, né, e não vai ser por um motivo desse que nós vamos manchar a nossa história, né? Então, eu quero corrigir isso o mais rápido possível, mas apresento aqui a solicitação para que a auditoria das nossas contas aqui da casa nos alerte sempre quando for apresentada alguma coisa indevida, que a gente não seja ressarcido e isso seja já resolvido no ato da apresentação das contas. Era esse esclarecimento, senhor presidente. Acho que é uma coisa que pode acontecer com qualquer um erro, e a gente repara esse erro. Muito obrigado. Agradeço, nobre deputado Pedro Kemp, sei que não é da sua índole, e gostaria de dizer que uma decisão minha, do deputado Zé Teixeira, do deputado Herculano Borges, nós vamos estar discutindo com todos os senhores deputados, vamos estipular uma data, e para que não haja esse tipo de constrangimento, no nosso portal da transparência nós vamos publicar todas as notas, deputado, até para que não haja esse tipo de aproveitamento de uma situação em que algumas pessoas, né, utilizaram dessa forma virulenta contra Vossa Excelência, mas qualquer pessoa pode errar, e eu acho que o homem é grande quando reconhece o seu erro e repara. Então, Vossa Excelência está de parabéns, e nós vamos fazer com que a auditoria seja mais cuidadosa nesse sentido de poder fazer a auditagem dessas notas do CEAP, né? Que é uma verba prevista em lei e que cada deputado faz a prestação de conta, é de responsabilidade dos deputados. Encerrado o grande expediente, passemos à ordem do dia. Gostaria de solicitar aos senhores deputados que fizessem recomposição de quórum.
Solicito aos senhores deputados que não fizeram recomposição de quórum para a ordem do dia, por favor. Consulto o senhor primeiro secretário sobre quórum para votação. Senhor presidente, com 14 senhores deputados em plenário, há quórum para deliberação. Solicito ao ilustre deputado Coronel Davi que faça a recomposição de quórum. Solicito ao ilustre deputado Marçal Filho que faça a recomposição de quórum. Item 1. Em discussão única e votação nominal. Projeto de resolução 038/2019, de autoria do deputado Antônio Vaz. Cria a comenda do mérito Adam Smith, em comemoração ao Dia do Economista. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é favorável por unanimidade. Relator foi o ilustre deputado Lídio Lopes. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam, favor votar sim após o sinal sonoro. Ilustre deputado Coronel Davi, por favor, proceder à votação. Solicito ao segundo secretário que anuncie o resultado da votação. Senhor presidente, são 17 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Aprovada a resolução, vai ao expediente. Item 2, em discussão única e votação nominal. Projeto de resolução 051/2019, de autoria do deputado Jamilson Nana. Concede título de cidadão sul-mato-grossense. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. Deputado Marçal Filho foi o relator. Em discussão, encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam, favor votar sim após o sinal sonoro. Solicito ao ilustre deputado Lídio Lopes que proceda à votação. Solicito ao deputado Evander Vendramini que proceda à votação. Aprovada a resolução que concede o título ao senhor Cesário Mariano de Oliveira. Vai ao expediente. Em discussão única e votação nominal. Item 3.
Projeto de resolução 052/2019, de autoria do deputado Herculano Borges, concede a comenda do mérito legislativo. O parecer da Comissão de Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. O relator foi o deputado Gerson Claro. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam após o sinal sonoro, favor votar sim. Solicito a votação do presidente da CCJR, deputado Lídio Lopes. Solicito ao deputado Marçal Filho. Deputado Jamil Sonan. Solicito o resultado da votação ao senhor segundo secretário. Senhor presidente, são 18 favoráveis, nenhum contrário. Aprovada a resolução que concede a comenda do mérito legislativo ao senhor Odilon Ferraz Alves Ribeiro. Vai ao expediente. Item 4, em discussão única e votação nominal. Projeto de resolução 053/2019, de autoria do deputado João Henrique. Concede a comenda do mérito legislativo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. Relator foi o ilustre deputado Renato Câmara. Em discussão, encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam, após o sinal sonoro, favor votar sim. Solicito o resultado da votação ao senhor segundo secretário. Senhor presidente, são 19 favoráveis, nenhum contrário. Aprovada a resolução que concede a comenda do mérito legislativo ao senhor Josias Rosa Guimarães. Vai ao expediente. Item 5, em discussão única e votação nominal. Projeto de resolução 054/2019, de autoria do deputado professor Rinaldo. Concede o título de cidadão sul-mato-grossense. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. O relator foi o ilustre deputado Lídio Lopes. Em discussão, encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam após o sinal sonoro, favor votar sim. Solicito ao segundo secretário o resultado da votação. Senhor presidente, 19 favoráveis, nenhum contrário. Aprovada a resolução que concede o título ao senhor Dirceu Betoni, vai ao expediente. O item 6, em segunda discussão e votação nominal, projeto de lei 119/19, de autoria do Ministério Público. Ofício 607/2019, altera o anexo 6º da Lei 4.134, de 6 de dezembro de 2011, para criar cargos em comissão.
Parecer da Comissão de Serviço Público, Obra, Transporte, Infraestrutura e Administração foi favorável por unanimidade. O relator foi o deputado Marçal Filho. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi favorável por unanimidade. O relator foi o deputado João Henrique. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam, favor votar sim após o sinal sonoro. Solicito ao segundo secretário o resultado da votação. Senhor presidente, 19 favoráveis e o contrário. Aprovado. Segunda discussão, vai ao expediente. O item 7, em segunda discussão e votação nominal, projeto de lei 180/2019, de autoria do Poder Executivo. Mensagem 53/2019, altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei 4.715, de 9 de setembro de 2015, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Moral Legal no âmbito do Poder Executivo Estadual e da outras providências. O parecer da Comissão de Serviço Público, Obra, Transporte, Infraestrutura e Administração foi favorável por unanimidade. O relator foi o deputado Jamilson Nami. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi favorável por unanimidade. O relator foi o deputado João Henrique. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam, favor votar sim após o sinal sonoro. Não. Solicito ao ilustre deputado Renato Câmara proceder à votação. Solicito que o segundo secretário possa anunciar a votação. Antes, porém, deputado Coronel Davi, proceder à votação. Senhor presidente, são 19 favoráveis, nenhum contrário. Aprovado. Em segunda discussão, vai ao expediente. O item 8, em primeira discussão e votação nominal, projeto de lei 206/2019, de autoria do deputado Marçal Filho, institui o Agosto Cinza como mês estadual de conscientização do cidadão ao combate aos incêndios e queimadas e da outras providências. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. O relator foi o presidente deputado Lídio Lopes. Em discussão, encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam, após o sinal sonoro, favor votar sim. Dia 17 de setembro de 2019, Dia da Compreensão Mundial, Dia Mundial da Segurança do Paciente. Nessa semana, Semana Farroupilha, mês de setembro, Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio, Festa da Cana, Festival Pantaneiro e Festa do Peixe. Cito a presença no nosso plenário de Oswaldo Mariano, presidente da Câmara do município de Rochedo. Seja bem-vindo. Solicito ao senhor segundo secretário o resultado da votação. Senhor presidente, são 19 favoráveis e nem contrário. Aprovado em primeira, vai a segunda. O item 9, em discussão única e votação simbólica, 22 indicações, 1 requerimento e 3 moções de congratulação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Moções de pesar.
de autoria do deputado Onevan de Matos, endereçadas aos familiares de Bruno Henrique Ribeiro Favaro. Em discussão, encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção de pesar de autoria do ilustre deputado Evandro Vendramini, endereçada aos familiares de Nelson Antônio Feitosa. Em discussão, encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de citar nesse plenário a presença da nossa ex-deputada Graziele Machado. Seja bem-vinda a essa casa. Orgulho em te receber aqui, nobre amiga. Seja bem-vinda. Encerrada a ordem do dia, passemos às explicações pessoais. Com a palavra, o ilustre deputado Onevan de Matos. Transfere. Com a palavra, o deputado Lídio Lopes. Com a palavra, o deputado Eduardo Rocha. Com a palavra, o deputado Barbosinha. Com a palavra, o deputado Herculano Borges. Não dá para ser amanhã? Não dá para ser amanhã? Tá. Deixa eu falar depois. Com a palavra, o deputado Capitão Contato. Transfere. Deputado Pedro Kemp. Transfere. Com a palavra, o deputado Marçal Filho. Transfere. Com a palavra, o deputado Renato Câmara. Transfere. Por solicitação e requerimento do deputado Pedro Kemp, a solicitação da tribuna na sessão ordinária do dia 10 de setembro para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Telégrafos e similares, a senhora Elaine Regina de Souza Oliveira, para tratar de interesse dos usuários dos serviços prestados pelo Correio. Quero anotar que esse requerimento estava aprovado para a última sessão de quinta-feira. E pela falta da senhora Elaine, foi solicitado ao ilustre deputado Pedro Kemp que pudesse usar a tribuna hoje. Solicito que a senhora Elaine possa vir a plenário. Vou suspender a sessão para que haja o pronunciamento. Vossa Senhoria disporá de 10 minutos. Eu vou falar Bem, quero aqui cumprimentar os nobres deputados, cumprimentar aqui o presidente da casa, cumprimentar o deputado Pedro Kemp, que foi quem mediou, no caso, essa vinda nossa aqui para nos pronunciarmos aqui em nome dos trabalhadores dos Correios, cumprimentar a todos os ouvintes aí da TV Assembleia e da Rádio Assembleia. E o que eu venho hoje aqui pedir aos nobres aí deputados vai na linha do que vocês vêm hoje defendendo aqui nessa casa através desse expediente, que é a defesa dos direitos da população sul-mato-grossense. Hoje, no caso, os Correios, uma empresa que tem 356 anos, está em todos os municípios do Brasil, ela vem sendo ameaçada por uma privatização e venda dessa grande empresa aí, uma estatal. E hoje, quem vai ser maior prejudicado é a população, principalmente a nossa população dos pequenos municípios. E eu venho trazer aqui e pedir o apoio dos nobres deputados no sentido de apoiar essa empresa, de defender e abraçar essa empresa como pública, defendendo contra a privatização, e levar aos deputados federais e senadores dos partidos essa solicitação e reivindicação não somente dos trabalhadores dos Correios, mas da população sul-mato-grossense. E trago aqui algumas informações, inverdades ou mitos, que se prega tanto pelo governo federal, quanto também pelo presidente dos Correios e pela imprensa, que é o que se diz o porquê vender a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Uma da questão, Correio é deficitário. Correios não é uma empresa deficitária. Os Correios repassou, a título de antecipação de dividendo, nos últimos anos, mais de 7,5 bi para a União. Mesmo com todo esse repasse, os Correios
ainda gerou um lucro, uma receita líquida no último ano de 160 milhões, ou seja, a empresa não é uma empresa deficitária. Outras questões, a partir do ano de 2014, por conta da questão de uma lei contábil, os Correios começou a apresentar no seu balanço o benefício pós-emprego, que é uma projeção futura que ele vai ter que arcar com futuros aposentados nos Correios. E isso na ordem de mais de 2 bi, que é o valor apresentado dessa questão do benefício pós-emprego. Ou seja, não há um déficit nos Correios. Outra questão que o governo muito defende e fala que é por isso que eu tenho que vender a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Ocorreu um déficit, um furo no fundo de pensão dos trabalhadores do Correio. Realmente, ocorreu. E um dos maiores envolvidos é um dos que estão lá. E isso ele não fala, isso ele não apresenta. E quem está pagando essa dívida ocasionada no nosso fundo de pensão não é o governo. Somos nós, trabalhadores, que estamos arcando com essa dívida. Então, fundo de pensão não é motivo para a privatização da nossa empresa. E aí vamos a outros números que também se apresentam. O Correio está em todos os municípios do Brasil e em alguns distritos. E apenas 324 unidades dos Correios gera 92% da receita dos Correios. Por isso a grandiosidade. Por isso de ter os Correios, há um subsídio das maiores com os menores. E nós aqui somos as menores. Aqui não gera o lucro, a receita líquida operacional dos Correios. Mas mesmo tendo que seja subsidiado um pelo outro, ao final do balanço, os Correios ainda é positivo. E os Correios têm uma função muito importante, que é a função social, que muitos aqui podem não conhecer, mas os Correios vão desde Papai Noel dos Correios, a entrega de provas do Enem, provas do Enseja, programa do FNDE, que é a entrega de livros didáticos em todos os municípios do país, e isso ocorre com credibilidade, com sigilo, e isso nenhuma outra empresa de logística estará fazendo com a qualidade dos Correios. E aí há também uma questão que muitos defendem, vamos quebrar o monopólio dos Correios, porque é isso que atrapalha a empresa pública e também não abre o mercado concorrencial. E aí que todos se enganam. Monopólio nos Correios é somente a carta. Encomenda não é monopólio. A encomenda é mercado concorrencial. E mesmo assim, o Correio lidera nesse mercado, nesse campo, até porque as empresas privadas não vão nos pequenos centros. Não vão lá em Porto Murtinho, não vai lá em Caracol, não vai nos nossos pequenos municípios, que não é interessante. Não dá um retorno financeiro para essas empresas. Então, a quebra do monopólio em si não é uma defesa, é sim uma justificativa, até porque o Correio com o monopólio, ele tem a obrigatoriedade de estar em todos os municípios do Brasil. Quebrando-se o monopólio, facilita a privatização e a venda dessa empresa pública. E tem outras questões importantes. Tendência mundial. Quantos Correios no mundo são 100% privatizados? 8. Apenas 8 Correios mundiais que não têm, nesses países, a extensão territorial que nós temos, como no Brasil, porque todos esses 8 cabem na extensão territorial de Mato Grosso, são 100% privatizados. Ou seja, não estou seguindo tendência mundial. E aí vamos à questão dos projetos. Até porque falar que o Correio é deficitário, que o Correio não tem mais jeito, porque não existe mais cartinha, que o mercado concorrencial de encomenda é aberto, mas temos também soluções propostas para o governo. Não no sentido de salvar,
porque o Correio não está à beira da morte. O Correio, no caso, somos, como eu já frisei, uma empresa superavitária, mas no sentido de melhorar ainda mais a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E tem projetos já sendo efetivados em Minas Gerais, em Goiás, como é a questão do balcão do cidadão. Que é o que é isso daí? O Correio prestar serviços como retirada de título, carteira de identidade, nos municípios que não há a prestação desse serviço. E conforme até uma apresentação, dados do presidente dos Correios, que saiu recentemente, presidente Juarez, 60% dos nossos municípios não há prestação desses serviços, podendo ser abrangidos pelos Correios. E temos outras duas PLs que podem ser votadas, que também abarcaria aí a empresa dos Correios, que é a PL 7638 de 2018 e 1368 de 2019, que é a fidelização postal. Que o que seria isso daí? A União, o governo federal, se utilizar exclusivamente os Correios, prioritariamente, melhor dizendo, os Correios como forma da prestação do seu serviço, de levar o seu serviço aí nos municípios. Então, são projetos que visariam uma melhoria nos Correios. E aí o que se prega não, é que eu tenho que vender esse barco furado. E aí eu digo, àqueles que estão ainda aqui no plenário, quem de vocês, se eu chegasse e dissesse, tem uma empresa que está nos 5.000 municípios, apenas 300 gera lucro. Quem de vocês compraria essa empresa? Que acumula um prejuízo há mais de 2 anos. E o presidente, no caso, frisou há umas semanas atrás, já tem 8 empresas interessadas. Algum louco aqui teria interesse em comprar uma empresa no formato que o presidente prega? Eu acredito que não, a não ser que os números não estão realmente condizentes com a realidade, que é uma empresa superavitária, que tem muito a crescer, que a empresa, no caso, que vier a comprar, poderá ser parâmetro de preço para as outras empresas, porque hoje os Correios são, poderá aumentar o custo para a população que está nos nossos pequenos municípios, para que essas tenham esse serviço, e vai reduzir drasticamente o número de unidades dos Correios no nosso interior. É isso que uma empresa privada vai fazer, porque ela não vai querer ter simplesmente os 160 milhões de lucro que o governo teve no ano passado em cima da nossa empresa. Ele vai querer abarcar ainda mais o lucro dessa empresa. E aí é o nosso pedido, até porque os maiores prejudicados serão a população nos nossos pequenos centros, que poderá realmente deixar de ser assistida por essa empresa. O Correio tem a função social, essa função, os Correios, mesmo que não desse lucro, não gerasse um retorno para o governo, isso não deveria acontecer, nem precisava, porque temos uma função social, temos que integrar aí a função dos Correios, inclusive a empresa foi criada na época dos militares, que era a função de integrar a sociedade brasileira. E aí eu levo aos nobres deputados esse pedido de apoio na defesa da nossa empresa. Estamos aí também com um abaixo-assinado, que aí já tivemos alguns deputados, André Putinelli, outros deputados assinando, aqueles que puderem assinar em defesa dessa empresa como os Correios. Eu acredito que aqui todos defendem Mato Grosso do Sul e todos, por conta disso, defendemos os Correios como empresa pública, empresa forte, que deve atender toda a população, sem distinção. Por isso, nós defendemos o Correio como empresa pública e é o pedido que eu faço em nome dos trabalhadores de Mato Grosso do Sul. Reaberta a presente sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Está encerrada.